O que são conselhos escolares? São órgãos colegiados que debatem, acompanham e deliberam sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. São formados por representantes da comunidade escolar. Vamos fazer um adendo aqui. Quando você vê esse termo aqui, colegiado, ele tem que te remeter ao sentido do seguinte: quando o conselho ele toma uma atitude, você não pode falar foi o conselheiro professor fulano de tal que fez isso ou aquilo lá. Foi o conselheiro, o agente de organização escolar fulano de tal que fez isso. Foi o conselheiro, o diretor da escola que participa, que ele é um membro nato do conselho escolar. Foi o diretor que fez isso, aquilo. Não. Quando você falar em colegiado, é que qualquer atitude que foi tomada pelo conselho foi pelo grupo. Isso é colegiado. Não foi uma pessoa do conselho, não foi um indivíduo do conselho, foi o conselho. Tá? Então isso é colegiado. Isso que é um órgão colegiado, porque as atitudes não são individuais, são atitudes do grupo. Tá bom? Vamos seguir aqui. Toda escola deve ter um conselho escolar. Podem participar, toda escola deve ter um conselho escolar. Olha, não existe, segundo o site aqui, não existe uma obrigatoriedade para a criação do conselho escolar em cada escola. Mas a existência delas favorece a gestão democrática. Nós vamos depois responder essa pergunta melhor sobre a obrigatoriedade, tá bom? Quem pode participar? Pode participar representantes de pais, alunos, professores e demais funcionários. Como são eleitos representantes? Cada escola deve estabelecer seu próprio regulamento. Isso é interessante. Os conselheiros devem ser escolhidos pela sua possibilidade de efetiva participação. Tá? Isso aqui também é legal de se colocar um adendo aí. Você não vai escolher uma pessoa, ou melhor, você não deve escolher uma pessoa para participar do conselho de escola, uma pessoa que vai dar o nome só, apenas lá. Não. Ele tem que ser um membro efetivo. Certo? Quem pode votar? Cada escola definirá em seu regulamento. Como é a estrutura do conselho? O diretor, ele é um membro nato, ou seja, não existe um conselho sem o diretor, tá bom? O diretor da escola. Não existe um conselho escolar sem o diretor da escola. Nesse caso aqui, que o site está dizendo, o diretor da escola atua como coordenador na execução das decisões do conselho. Porque ele, como gestor, ele como... Isso também a gente tem que verificar melhor depois, mas ele, como um diretor de escola, quem vai, diga assim, assinar vai ser ele. Então, ele não vai abrir mão da administração da escola. E eu concordo, acho que nem é possível, porque afinal quem vai responder depois por tudo a escola é ele, né? Tá. Como fica a critério de cada regulamento, ele pode ser sempre o diretor do conselho, o presidente do conselho. Porém, cabe eu estar adendo aqui. Se a sua escola vai montar um conselho escolar, pode-se criar um regulamento.
passa para o diretor para ele fazer uma análise, tá certo? E depois vocês implementam. Aí pode ser até escolhido um diretor que não seja, um presidente do conselho que não seja o diretor. Pode ser uma mãe de aluno. Quais são as atribuições dos conselheiros? Zelar pela manutenção e participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola. Administrativa, gente, talvez seja melhor também um adendo aqui. O que é uma gestão administrativa? Quando você fala em administrativa, você pode pensar que é a parte legal da escola. Desde a abertura da escola, desde as confecções de documentos, desde receber e utilizar os recursos financeiros destinados pelo Estado, tá certo? A gestão pedagógica, a parte pedagógica, entra exatamente, vamos falar nas nossas palavras assim, é a questão de ensino-aprendizagem. O que vai se ensinar? Que caminho nós vamos trilhar para que a aprendizagem dos nossos alunos possa ocorrer? Essa seria, bem resumidamente, a questão pedagógica. Ele coloca aí financeira, mas para mim, na minha opinião, podemos até ver isso melhor depois, mas financeira cai em administração, não é verdade? Não tem como. Bom, o conselho, ele cabe como um órgão fiscalizador dentro da escola. Poxa, o pai pode pensar assim, meu filho não está aprendendo, o que está acontecendo? Ele teria o direito, ele tem o direito de chegar ao conselho, conversar com o conselho, expor as suas preocupações e as suas angústias e o conselho ouvir. Aliás, independente do conselho, tá, gente? Qualquer cidadão que acredite que na sua escola está acontecendo alguma coisa errada, tanto em questão pedagógica ou financeira ou algo parecido, ele deve procurar o gestor, o diretor da escola, e receber esclarecimentos sobre isso. Não sendo atendido, ele tem vários caminhos. Ele pode ir numa secretaria da educação, dependendo do caso, se ninguém atender, ele pode procurar a defensoria pública, tá bom? Vamos lá. Qual a importância do conselho dentro das unidades escolares? Isso aqui é uma coisa que pouca gente dá valor, mas é um espaço onde você fala e ouve. Tá bom? Você tem um espaço para se reunir dentro da escola. Ok? Por isso que é importante a participação de pais e alunos. Tá bom? Porque a gente vê no dia a dia da escola, devido à correria, que ninguém tem tempo para nada. Mas, se você for participante do conselho, você vai chegar para o diretor e vai falar, preciso de uma reunião do conselho. Tá certo? Tá bom. Então, é um espaço que se reúne com atores da comunidade escolar, né? E quem são esses atores? Professores que ensinam, os alunos que aprendem, os funcionários que zelam pela segurança, até pela limpeza, organização, confecção de documentos, tá? E o conselho, como diz aqui, ele cumpre um papel muito importante, que é a democratização da educação na escola. Muita gente que diz que isso é uma utopia. É uma utopia porque ninguém se mexe, tá bom? Quais as leis que regulamentam os conselhos escolares? A principal é esse aqui, ó. Artigo 14 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Ah lá, o seu artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática. Gestão democrática. Participação dos profissionais na educação, na elaboração do projeto pedagógico da escola.
Lembrando que é mesmo projeto pedagógico, pessoal, o que os professores vão ensinar e o que os alunos vão aprender. Basicamente é isso, tá? Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares, tá? Então a LDB é a primeira. Depois vem os parâmetros nacionais da educação. Lá, meta 19, estimular a constituição e o fortalecimento dos conselhos escolares. Depois está dizendo aqui que no MEC, o MEC você acha uma ampla literatura sobre o caso, tá? Vamos ver aqui nesse link aqui se ele vai para lá. Olha só. Conselhos escolares. Vai falar qual a função. Conselho. Olha só, quem participar do Conselho da Educação, do Conselho Escolar, eu não vou usar o termo ter à disposição, mas ele tem todos esses caminhos aqui para buscar apoio, ó. Conselho Nacional de Secretários de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A capacitação aqui, ela ainda está meio superficial, mas, volto a dizer, por falta de empenho de quem compõe o conselho escolar, tá bom? Se tiver empenho, ele vai achar qualificação ou capacitação, tá bom? Vamos voltar lá onde nós estávamos. Os sites do MEC. Onde posso encontrar mais informações? No site do MEC. Vamos lá no site do MEC. Fortalecimento. Ó. Literaturas, tá vendo? Essa publicação tem como objetivo principal contribuir com a formação do conselho escolar. Olha isso. Vamos abrir essa literatura? Conselho Escolar, Processos, Mobilização, Formação e Tecnologia. Vamos lá. É bastante autor da coisa aqui, olha só. Só apresentação. José Roberto Ribeiro Júnior, coordenador. Bom, mas enfim, é isso, tá, gente? Eu achei que eu teria alguma coisa resumida aqui pra gente conversar, mas tô vendo que é muita coisa para se ler, tá? Mas é isso. Participou? Tem interesse em conhecer mais? Procure o conselho da sua escola, tá bom? É isso. Obrigado. Até uma próxima.